Ei, pessoinhas de Jesus, espero que vocês estejam bem e a gente está aqui para poder tentar refletir mais um dia sobre mais um mandamento do Senhor, né? A gente está falando sobre os mandamentos, então a gente vai refletir hoje no segundo mandamento. O segundo, ele é um pouquinho longo, mas é muito importante, muito pertinente. E vamos falar sobre ele agora, que está lá em Êxodo 20, que vai do versículo 4 até o versículo 6. E ele vem falando assim, ó: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e não lhes darás culto. Vamos parar por aqui. Eu vou só terminar de ler mais uma frase. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Porque Cristo, Deus, ele vem fazendo esse alerta. Se a gente parar para poder pensar na criação do homem, quando Deus falou bem assim, Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes das águas, né? Sobre os animais das águas, sobre os animais terrestres e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem. A sua imagem os criou. Homem e mulher os criou. É muito interessante quando Deus ele fala isso. E aí quando ele vem trazendo esse adendo aqui, não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma, nem no céu, nem na terra, nem na água. Por quê? Porque nós, seres humanos, alcançamos, né? Chegamos no ponto mais alto que a gente podia chegar. E qual é o ponto mais alto? Se parecer com Deus, ser a imagem de Deus, ter a semelhança de Deus. Mas a gente precisa lembrar que nós não somos Deus. Nós somos criaturas, filhos de Deus, né? Não somos Deus. E aqui ele vem alertando: não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Porque vocês são a minha imagem. Vocês precisam olhar um para o outro e ver Deus. Não existe nada maior do que isso e nada além disso. E quando vocês fazem imagens, essas coisas assim, né? Quando a gente adora outras coisas que não está adorando a Deus, né? Quando a gente tem outras coisas e presta adoração a estas coisas que não é a Deus, quando a gente tem ídolos, essas coisas assim, Deus ele fica muito triste porque nós estamos profanando a imagem dele, estamos ignorando, né, tudo aquilo que ele fez e dizendo assim, olha, o que você fez para mim não é válido. Então eu preciso fazer isso. Eu preciso disso aqui que é palpável para poder achar que isso aqui está me dando aquilo que o Senhor me concede. E isso é muito ruim. Se a gente for parar para analisar, por exemplo, o povo de Israel, né? Deus ele deu esses mandamentos porque ele falou, olha, disso vai depender a vida de vocês na terra para onde vocês vão. Se vocês cumprirem toda a lei que eu estou dando a vocês, vocês vão viver bem nessa terra, vocês não vão ter nenhum problema. Mas no momento em que vocês deixarem de cumprir, vocês serão oprimidos, vocês serão levados cativos. E isso acontece com a gente hoje. Hoje isso acontece conosco, quando nós deixamos Deus de lado, quando nós ignoramos a imagem de Deus. E é muito além disso, porque mas só para concluir, né? Quando nós deixamos a imagem de Deus, tudo se transforma, né? E aí vai muito além disso. Eu não vou lembrar onde está agora nesse momento, mas assim, tem uma passagem de Paulo que ele diz assim, olha, pela contemplação
sois transformados. Quando a gente contempla Deus, nós refletimos a imagem dele. Nós nos tornamos semelhantes a ele, porque o nosso caráter ele é transformado. Agora o contrário, ele também é válido. Quando nós contemplamos as coisas do mundo, nós somos contaminados e transformados pelas coisas do mundo. E Deus ele não se agrada disso, porque ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. E ele deseja que o nosso caráter ele seja transformado, ele seja edificado, para que a gente possa estar com ele no céu. Filhos de Deus. E aí, só para lembrar mais uma vez, você chegou no ponto mais alto que qualquer ser poderia chegar. Se parecer com Deus. Mesmo mediante o pecado, a gente consegue olhar para as pessoas, né? A gente olha e a gente vê, por exemplo, quer ver um exemplo? Quando a gente olha para alguém e diz assim, nossa, essa pessoa tem um semblante tão... traz paz, traz harmonia, tão alegre, nossa, é algo tão bom, é bom estar perto dessa pessoa, mas quando a pessoa está carregada, a gente também fala, nossa, essa pessoa está com um semblante decaído e a gente não gosta, a gente sente repulsa, a gente não quer estar perto, né? Então isso para mim é se parecer dentro daquilo que a minha mente limitada consegue atender. Isso para mim é você contemplar a imagem de Deus e reproduzir aquilo que Ele criou, a sua homem e mulher, a sua imagem. Então, quando as pessoas olham para mim e falam, nossa, aí vai uma mulher de Deus, nossa, essa pessoa me traz isso, me traz aquilo. Então, eu estou cumprindo com o papel que Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na verdade, projetou. E isso é o mais importante, né? Eu estou refletindo a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus aqui nessa terra. Por isso ele diz, não façam para vocês imagens de escultura, porque vocês são a minha imagem nessa terra. Nada pode sobressair a isso. Nada deve sobressair a minha imagem. Mas continuando aqui, porque o mandamento ele não para apenas nisso, ele diz assim, ó, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, por exemplo, se a minha mãe fizesse algo ruim, tivesse feito escolhas muito ruins na vida dela, e eu sofreria consequências daquilo que minha mãe fez. E meus filhos sofreriam as consequências dos atos que a minha mãe fez. Os filhos de meus filhos sofreriam as consequências das escolhas da minha mãe. E isso é muito interessante, porque a gente vê que gerações podem ser perdidas por causa da minha escolha. Porque eu escolhi contemplar o mundo e tudo que nele há. E aí, os meus filhos, os filhos de meus filhos, os filhos de meus filhos, eles poderão se perder por causa das minhas más escolhas. A gente vê isso, por exemplo, ó, Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa das más escolhas, então toda a cidade estava contaminada. As gerações que foram nascendo contaminadas. E a contaminação foi tão ruim, que Deus olhou e falou, esse povo não pode continuar fazendo isso. E então a destruição veio sobre Sodoma e Gomorra. Viria também sobre uma outra cidade, né? Se eu não me engano é Zoar o nome da cidade. Mas por causa de Ló e de sua família, a cidade foi poupada.
E isso acontece conosco hoje. Deus, ele tem poupado essa terra por causa de seus filhos. Mas vai chegar um dia em que não vai ter como mais poupar a terra, por causa das iniquidades que as pessoas vêm cometendo, que nós, na verdade, viemos cometendo. Isaías, ele fala, capítulo 24, a terra se pranteia e murcha, né? Definham os mais altos montes da terra, por causa do homem. A contaminação, a maldição, né? A maldição veio sobre a terra por causa do homem. E a gente precisa refletir sobre isso, porque o Senhor vem nos trazendo esse alerta, mas nós viemos ignorando o alerta de Deus. Não queira se parecer outra coisa, queira se parecer com o seu Criador, o Senhor Deus. Mas ele termina o mandamento de uma forma maravilhosa. Ele fala, apesar de visitar a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, eu visito até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Gente, vocês têm noção do que é isso? 1000 gerações, eu não posso nem imaginar o que seja 1000 gerações de Fernanda. Né? Vamos dizer assim, mas é muita coisa. Então ele fala, olha, eu vou estender as minhas misericórdias por causa de você. Eu vou estender as minhas misericórdias na sua descendência. E vai alcançar até 1000 gerações. Né? Então, e isso é muito legal, sabe? Porque eu vejo isso na prática, por exemplo. A minha família, né? A gente vem de uma geração. Eu sou a 5ª geração da minha família de adventista. Eu sou muito feliz por causa disso, porque por causa lá dos meus tataravós, hoje eu sou contemplada pelas bênçãos de Deus. E a gente pode sentir isso na prática. Isso não deve ser orgulho, assim, porque eu sou a 5ª geração. Não, mas, poxa, eu fico muito feliz de olhar e pensar, eu estou recebendo as bênçãos por causa dos meus tataravós. Porque eles optaram em conhecer a Jesus, hoje eu também posso conhecer a Jesus e posso experimentar os milagres que Ele deseja fazer na minha vida. Então, posso experimentar, reproduzir a imagem dele na minha vida. Que na verdade eu digo minha, mas não é minha, porque no decorrer de toda a Bíblia ele fala, olha, eu criei e fiz vocês para a minha glória, Isaías 43:7. 1 Coríntios 10:31, porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 6:19, acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, santuário, e aí numa outra passagem, bem perto desse de 1 Coríntios 6:19, fala, né, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus? Então, eu fico muito feliz, porque o meu antepassado escolheu refletir a imagem de Deus, escolheu ser um santuário de Deus. Hoje eu também posso fazer essa escolha e desfrutar desses benefícios. E ser luz, porque Cristo nos tirou das trevas, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não tenho luz, mas Cristo refletido em mim leva a luz às pessoas que estão no meio das trevas. Então, que a gente possa meditar nisso no dia de hoje. Deus nos abençoe.